Gostei desse púlpito, não me esconde. Dá para os irmãos me verem à distância. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É bom estar de volta a esta casa, falar a palavra de Deus a um povo que ama esse Deus, que também ama falar com o seu povo. Pastor Vitor Hugo, mais uma vez, meu muito obrigado pelas suas palavras, pelo apoio e pela oportunidade que me é dada. O pastor Sena, pelo contato. Há uma grande demanda na minha agenda devido à família, o nosso compromisso ali na igreja onde somos copastor, eu e minha esposa, e também os compromissos fora de Goiânia, cursos online, curso presencial e ainda atender a nossa convenção. E o pastor Sena, com muita paciência, sempre buscando uma data para estarmos juntos. Eu sei que é sob a bênção do pastor Vitor Hugo, então eu louvo a Deus por essa liderança, pelo vosso carinho com o meu ministério. Por favor, queridos, eu gostaria de meditar com vocês um texto da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo 3. Diz assim, numa versão mais atualizada: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos ou os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido sonoplasta, tem como colocar retorno aqui? Só estou vendo a mão. É tu mesmo. Isso, muito obrigado. Eu ganhei essa Bíblia e é uma versão muito atualizada, mas eu sou acostumado mais com uma versão mais antiga. Então permitam-me procurar aqui a corrigida Almeida e Fiel. Achei. Se eu não usar, quem deu ficar triste, aí tem que postar. Pastor, eu te dei a Bíblia, posta lá e me marca. Depois eu posto. Queridos, Paulo primeiro ensina a igreja na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo exige prática. Não tem como exigir prática sem antes
ensinar. Nós caímos no erro de pregar uma mensagem moralista, se não aplicamos a doutrina e exigimos ação. Exigir ação é fechar o atalho do erro. Ou seja, não minta, não roube, não adultere, não faça, não vá. Eu estou fechando o atalho do erro, mas eu preciso mostrar o caminho certo. Costumeiramente nós temos o perfil de fechar o atalho primeiro. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Fazer o quê? Faça assim, assim e assim. Pode acontecer isso na Bíblia, mas é raro. O que mais acontece nas páginas da Bíblia Sagrada, falando de doutrina, conteúdo, pregação, palavra de Deus para nós, é que primeiro vem o conteúdo, vem a doutrina, vem o ensino, depois vem a exigência. Essa é a pregação fiel. Deus amou o mundo de tal maneira, doutrina. Aí você pergunta, e o que eu tenho a ver com isso? Deus tem amado o mundo de tal maneira. João continua, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você quer usufruir desse amor, que fez com que ele enviasse seu próprio filho, você primeiro precisa nele crer, para depois você ter a vida eterna. Ou seja, você agora vai ter um comportamento condizente com aquilo que você já tem. Deus nunca exigirá de você um bom comportamento se Ele não te capacitou ou não te prometeu capacitação para tal comportamento. Isso é moralismo. Eu sou assembleiano e eu confesso aos irmãos, os pregadores assembleanos são os que mais pregam mensagens moralistas. Talvez alguém aqui já tenha visto algum vídeo isolado meu. Só de Instagram com o meu nome da minha esposa tem mais de 30. E vídeos isolados nos canais de YouTube, onde as pessoas isolam partes que elas acham que é a verdade geral de toda a Bíblia. Pegam uma pregação de 40, 50 minutos, isolam uma parte e a estabelecem como o perfil daquele pregador, ou como o todo da mensagem. E aí, por alguns, eu posso até ser considerado um pregador moralista, um pregador legalista, quando você baseia sua transformação naquilo que você acha que você é capaz de praticar. E assim nós nos comparamos com os outros. Eu não minto como ele. Hoje ele mentiu, eu não menti hoje, então eu sou mais santo que ele. Por quê? Só porque eu não menti hoje. Então eu não menti hoje, isso não me torna mais santo que ele que mentiu hoje. Porque se ele não mentiu ontem e eu menti ontem, então ele foi mais santo que eu ontem. E assim nós nos comparamos com os outros e com essas mensagens legalistas e moralistas, quando confiamos em nossas próprias obras, somos falsos crentes. Então muitos dentre nós assumimos a tribuna e exigimos sem aplicar a doutrina. Paulo não. Paulo no capítulo 1 diz que a igreja é um povo eleito desde a eternidade. Na onisciência divina ele já nos viu, quem creria ou não, quem seria dele ou não. No capítulo 2 ele diz que nós somos filhos que carregam o nome de Deus. Isso quer dizer que somos uma família. No capítulo 2 também ele diz que nós somos uma construção em desenvolvimento. No capítulo 3 ele diz que nós somos um povo fortalecidos pelo Espírito. No capítulo 4 ele diz que nós devemos andar como é digna a nossa vocação. Então peraí, você só tem que andar com dignidade porque sua vocação exige isso de você. Andem como é digna a vossa vocação, ou seja, seu comportamento não pode envergonhar o que Deus te chamou para fazer. O seu secreto deve autorizar a sua vida pública. Se você foi vocacionado para a adoração, você não pode ser adorador nos 10, 15 minutos de adoração no culto, porque até porque música não é de dó, ré, mi que ela se vive. Adoração, música sim, perdão, não é de dó, ré, mi que se vive a adoração, porque a adoração não é música, a adoração é vida.
é o estilo de vida. Tem muita gente que canta muito, mas não adora nada. E tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. Andem como é digna a vossa vocação. Se comporte conforme a sua vocação exige. Então eu não posso dizer sou cristão se minhas palavras, minhas reuniões não condizem com a pessoa de Cristo. Coloque outro nome sobre você, porque aí você não compromete o nome de Cristo. Quando Davi adultera e fica 2 anos sem confessar, 1 ano a 1 ano e meio, quase 2, sem confessar, desviadinho que só ele. O profeta veio a ele e disse: você envergonhou o nome do Senhor. Por tua causa o nome de Deus é blasfemado, Davi. Paulo disse aos Romanos no capítulo 2, que por causa dos hipócritas, o nome de Deus é envergonhado. Então, se comporte conforme sua vocação, sobre aquilo pelo qual você é vocacionado. O que o Senhor disse? E a gente conhece, 1 Crônicas 7,14. Se o meu, de novo, se chama, não é o povo que chama pelo meu nome, é o povo que se chama. Sena, nome completo. Como o Sena se chama? Vitor Sena. Pastor Vitor Hugo, como o senhor se chama? Vitor Hugo Queiroz. Não é alguém que chama, é alguém que se chama. Como se chama essa igreja? Vida Nova. Então, quando o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se um povo, que os outros povos, que quando quer falar desse povo, chama esse povo envolvendo o meu, esse povo, que é pelos outros povos chamados, com o meu nome envolvido no dele, me invocar, eu vou responder. Isso quer dizer que quando chamarem você, quando se lembrarem do seu trabalho, da sua empresa, do seu serviço, do seu casamento, da sua adoração, da sua pregação, as pessoas têm que se lembrar de Deus. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, o meu nome está em você. Então é isso que Paulo diz até o 4. Se comportem conforme a vossa vocação. Deixa eu ver se eu estou falando línguas estranhas. A mulher casada se comporta como mulher casada. O homem casado se comporta como homem casado. Ou seja, é alguém que anda como é digna a sua vocação. Só que quando chega no capítulo 5, ele diz assim, a primeira palavra do capítulo 5: sede imitadores de Deus. Aqui ele vai começar a exigir a prática. E subiu o nível. Por quê? Porque quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, sede meus imitadores. Mas quando você lê aos Efésios, ele diz, imitem Deus, imitem eu não. Aí você diz, complicou. Mas nunca se esqueça, Deus nunca vai exigir de você aquilo que Ele não promete te capacitar. Porque não há nada que você possa fazer que seja condizente com a natureza de Deus, sem você depender de Deus. Se você está fazendo algo, e para fazer algo, esse algo você não depende de Deus, mas confia na sua própria força, pode ter certeza que Deus não vai receber como algo que Ele pediu que você fizesse. Deus nunca vai te mandar fazer algo confiando em sua própria força. Se o texto que é inspirado pelo Espírito diz, sede imitadores de Deus, como? Como filhos amados. Ou seja, Ele gerou você. Como Ele gerou você, você tem a natureza dEle. Então você é capaz de imitá-lo. Não, pastor, isso aqui é impossível. Fique tranquilo. Se você não é filho, essa mensagem não é para você. Se você não tem a natureza do Pai, o Pai não quererá que você o imite.
Não importa para mim se os filhos dos outros digam, eu não estou nem aí para o Eliseu Rodrigues. Mas importa para mim se o Eliseu filho, que hoje tem 2 anos e 5 meses, disser, eu não estou nem aí para o meu pai. Aí ele apanha. Paulo está dizendo à igreja, igreja do Senhor, imite Deus. Deus não vai cobrar que o ímpio o imite. Não se assuste com escândalos no mundo. Mas escândalos entre nós, aí sim é de assustar. E perguntar, você é ou não é? Você é dos nossos ou é contra nós? Você é de Deus ou é um infiltrado de Satanás no meio de nós? Por quê? Porque você carrega um nome, você carrega uma vocação, você carrega a natureza de Deus. Então você precisa se comportar como filho de Deus. Eu estou mostrando para vocês que depois da doutrina, ele está exigindo a prática. Isso quer dizer que ele não está exigindo prática de quem não sabe. Eu ensinei vocês, eu mostrei a vocês quem vocês são. Agora eu quero que vocês se comportem conforme o que sabem. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu dei a vocês a revelação, eu dei a vocês a palavra. A gente fala assim, olha, eu queria ser igual os crentes do Antigo Testamento. Ou alguns dizem, nós está na graça, nós está no amor. Nós não está mais na lei. Pois é, na lei era só olhar e deitar que era adúltero. Na graça olhou, desejou, é adúltero. Na lei você matava, era assassino. Na graça, guardou mágoa no coração, ódio, é assassino. É a graça. Por quê? Porque na graça a gente tem mais. Eles só tinham a lei em tábuas de pedras e a pregação do profeta ou do sacerdote ou do juiz que Deus levantava. E a gente? A gente tem a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. A gente tem igreja em tudo que é esquina. Se Deus destruiu Sodoma com apenas um justo chamado Ló, imagine o que Deus vai fazer com essa geração se tem uma igreja em cada esquina. Nós temos a Bíblia completa, o cano fechado, o Espírito Santo habitando em nós. Jesus já morreu, já cumpriu as profecias sobre ele, já ressuscitou. Tu quer mais o que, irmão? Isso quer dizer que minha missão de imitar Deus é maior. Agora, você diz, imitar Deus? Como, Paulo? Como que você está exigindo essa prática de mim? Versículo 2, andai em amor. Se tem uma coisa que Deus tem é poder. Mas se tem algo que Deus é amor. Porém ele diz, andar em amor. Como que eu consigo imitar Deus no amor? Amando como Cristo nos amou. Versículo 2. Aí você diz, está facilitando. Ele diz, não, estou complicando. E se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, ele entrega a si mesmo ao Pai, versículo 2, por nós. Isso é amor. Eu me entrego a Deus pelos meus irmãos. Eu não me entrego aos meus irmãos, eu me entrego a Deus pelos meus irmãos. Isso quer dizer que enquanto eu me entrego a Deus, eu me torno benefício para a igreja. Só que tem gente que se entrega para a igreja. E vai ter dia que seu nome não vai ser citado. Só que você se entregou para a igreja. E vai ter dia que você não vai ser reconhecido, mas você se entregou para a igreja. E vai ter dia que você não vai ser lembrado, mas você se entregou para a igreja. E dependendo da igreja, vai sugar de você. Tu tem para dar, bora sugar. Tu prometeu, estou aqui para o que deve é. Só que aí se entregam muito para a igreja, se esquecendo que a igreja é constituída de pessoas que falham, ao invés de se entregarem a Deus, em favor da igreja. Jesus não se entregou aos homens, Jesus se entregou ao Pai pelos homens. Isso quer dizer que quanto mais você se entrega a Deus, você vai beneficiar o povo. Mas se você só se entrega para a igreja, você não vai poder cobrar de Deus.
quando for o povo que ferir você. Virei ateu, porque ninguém acredita em mim. Então você não crê mais em Deus porque as pessoas não creram em você. Na realidade, então você quer ser Deus. Incrível. Irmão, quando você se entrega a Deus pela igreja, quando você se entrega a Deus para o bem da igreja, ainda que os homens nela não reconheçam, não valorizem, não aplaudem, você sabe, a recompensa vem daquele que te chamou. Na hora certa, o Deus a quem você se entregou vai te honrar, vai te sustentar. O tribunal de Cristo está aí, irmão, para provar quem é e quem não é. Então o Espírito Santo está dizendo: imite Deus, como? Amando a que ponto? Ao ponto de se entregar a Ele em benefício da igreja. Ninguém que se entregou a Deus pode dizer que não quer beneficiar a igreja. Não tem como você dizer, Deus é minha prioridade. Se Deus é sua prioridade, sua família será edificada, sua igreja será edificada. Porque Deus é gente, Deus é família, Deus é pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quem mais se aproxima de Deus vai querer as gentes, vai querer estar com as pessoas. Deus é gente, Ele é pessoa. Ele veio como gente em Cristo Jesus, esteve entre a gente, pregou entre as pessoas e voltará para buscar gente, pessoas, ser humano. Então quanto mais você se aproxima dele, mais máquina você evitará, e mais pessoas você desejará estar perto e ser instrumento de Deus para elas. Quanto mais você se entrega para Deus, você vai ser pela igreja. Olha o que Paulo diz: imitem Deus amando, como Cristo se entregou a si mesmo, a Deus, por nós. Então é o seguinte, irmão, amanhã duvida, Jesus continua sendo Salvador. Você adora hoje, amanhã você murmura, Jesus continua sendo Salvador. Por quê? Nada altera nele, pois ele não se entregou a você, ele se entregou ao Pai por você. Então tudo que ele estava fazendo na cruz era, em primeiro lugar, a centralidade da obra de Cristo na cruz era o Pai. Ele se entregou ao Pai pela igreja. Ele está dizendo: quando eu cultuo ao Pai, quando eu me oferto ao Pai, quando eu obedeço ao meu Pai, eu sou bênção para o meu povo. É assim que a gente deve pensar. Se entregue ao Deus da igreja, e a igreja de Deus será beneficiada por você, e você será galardoado por isso. Imite Deus, amando como Cristo amou, se entregando. Aí aqui Paulo complica as coisas para nós. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: imite Deus e amai. Como? Como Cristo amou. A gente poderia dizer assim, ó, a Bíblia diz assim, ó: amai o próximo como a vós. Pode falar, irmão. Me ame como você se ama. Eu tenho que te amar como eu me amo. Sim ou não? Não é isso que está escrito? Está escrito, mas não é o que Paulo está dizendo. Isso quer dizer que eu só posso te dar comida se meu bucho estiver cheio. Eu só posso estender a mão a você se alguém estiver segurando na minha. Eu só posso fazer por você se primeiro eu já fiz por mim, porque eu tenho que amar tu do jeito que eu amo eu. Então, se eu não amo eu não vou amar tu. Só que quando Jesus usou esse versículo, ele estava repetindo uma ordem de Levítico: não maltratem os estrangeiros, ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, cuide dos outros como você cuida de você. Só que o amor de Jesus, que Paulo está mandando a gente imitar para sermos imitadores de Deus, é um nível mais além. João 13, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: amai uns aos outros como eu vos amei. Então a base para eu te amar não sou eu, é Jesus. Eu não tenho que te amar como eu me amo, eu tenho que te amar como Jesus nos ama. E às vezes eu te amar como eu me amo
É fácil. Eu vou fazer por você depois que eu fizer por mim. Agora, eu te amar do jeito que Jesus nos amou, irmão. Mas eu repito, Ele não me ordena a fazer nada que Ele não me capacite a fazer. Paulo disse aos Romanos: o amor de Deus é derramado em nossos corações. Imite Deus, amando como Cristo. Como pastor? Se entregando a Ele em benefício da igreja. Se você se entregou para Jesus, se você se entregou ao Senhor e não gera nada para a igreja, não é nenhum benefício para nós, a igreja, eu duvido de sua entrega. Quando Paulo exige a prática da imitação, Paulo passa para a comunicação, que é o segundo e último ponto da minha mensagem. Olha o que Paulo diz depois que ele fala da imitação. Fornicação, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Na tradução, na versão mais atualizada diz: não são próprias para santos. Primeiro, a imitação é para quem é filho. Imitai a Deus como filhos amados. Segundo, a conversação santa é para quem é santo, não é para qualquer um. Você pode dizer bobagem, quadrado, falsa interpretação. Pense o que você quiser. Agora, quem é santo vai dizer: me ajuda a melhorar, Jesus. Me dá graça para fazer o que tua palavra requer de mim. Ou seja, a fornicação, sexo fora do casamento, toda impureza, Paulo fala da sujeira na mente, a avareza, o amor pelas coisas, nem ainda seja base para assuntos entre vós. Paulo não está dizendo que a gente não pode falar sobre o assunto. Paulo está dizendo que tais assuntos não devem dominar nossas conversações em um modo, e ele vai explicitar que modo é esse. Ele passa da imitação para a comunicação. Entenda, nem se nomeie, ou seja, cuidado com o palavreado, libertino, que faz com que a fornicação, a avareza sejam normais. Entenda que ele começa falando do amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Nem tudo que se envolve amor, Deus está. Quem diz que tem que casar para fazer amor? O importante é que o menino e a menina se amam. E hoje nem é mais menino e menina. Mas o que importa é o amor, não é não. Porque a mesma Bíblia que ensina o amor, também diz que o Evangelho é amor e verdade. O que é a fornicação? Pode ter amor um pelo outro, mas é um amor sujo. Esse amor não é o amor da imitação do Deus que é amor, porém santo. A avareza, o que é a avareza? Outro tipo de amor. A fornicação é o amor pela carnalidade, o prazer sem regra. E o que é a avareza? O amor pelas coisas. Já percebeu que tem crente na igreja, e aqui pode ter também? Porque na minha eu sei que tem, aqui eu não sei se tem, mas eu acho que tem, senão Deus não me dava essa palavra aqui se não tivesse. Já percebeu que você só se incomoda com o pastor na hora que ele fala da oferta e do dízimo? Vou até beber água. Não, você gosta de tudo, o ar-condicionado legal, a poltrona legal, e o som top, e o louvor chicoso, mas quando fala de oferta, lá vem. Aí Paulo diz assim, avareza, pule comigo para o versículo 5, o avarento é idólatra. Então quem é idólatra, quem é avarento tem dois pecados, avareza e idolatria. Quando o pastor fala de oferta, os youtubobos que pastoreiam net crentes, né? Youtubobo é o YouTube que não tem conteúdo bíblico saudável. E o net crente é que ele se deixa levar por pregadores da net. Como é que você faz parte da igreja de Deus e é pastoreado por alguém que só tem um canal no YouTube, mas não tem compromisso com nenhuma igreja?
com esse tipo de gente, que todo pastor é ladrão. Por que o pastor é ladrão? Porque o pastor fala de dízimo e oferta. Então, se o pastor é ladrão porque fala de dízimo e oferta, e você só se incomoda na hora do dízimo ou da oferta, é porque você é avarento. Se você é avarento, você é idólatra. Isso quer dizer que o pecado do pastor é 1, roubo, e o teu é 2, avareza e idolatria. Entenda, você pode estar se perguntando, pastor, por que você está falando de comunicação se Paulo está falando de fornicação e avareza? Quando ele trata da fornicação e quando ele trata da avareza, ele diz, não seja assuntos das nossas conversações. Versículo 4, nem torpeza, nem tolice, nem zombaria que não convém, porque sabeis isto, nenhum fornicador, olha só, no 3 ele manda evitarmos palavras de fornicação. No 5 ele diz nenhum fornicador. No 3 ele diz para a gente evitar a gente evitar toda impureza. No 5 ele diz o impuro. No 3 ele diz não fale de avareza. No 5 ele diz nenhum avarento. Isso é esquisito, mas eu tenho que falar, que está no texto. Então é o seguinte, no 3 ele diz não fale de fornicação. No 5 ele diz nenhum fornicador entra no reino. No 3 ele diz não fale de impureza. No 5 ele diz nenhum impuro entra no reino. No 3 ele diz não cite, não fale palavras de amor ao dinheiro. Não alimente palavras avarentas. No 5 ele diz nenhum avarento entra no reino. Ou seja, no 3 ele está acusando a palavra. No 5 ele está dizendo que quem fala no 3 é no 5. Você se torna aquilo que você fala. Ou você fala aquilo que você é. Entendeu não? No 3 ele diz não fale de fornicação. No 5 ele diz nenhum fornicador entra no reino. Ele está dizendo que se eu falo de fornicação eu sou fornicador. Se eu sou fornicador eu não vou entrar no reino. Ele está dizendo não fale palavras avarentas, no 3. Aí no 5 ele diz nenhum avarento, sabeis isso, nenhum avarento entra no reino. Ele está conectando as palavras com o ser, porque o que eu falo reflete meu caráter. Nem púlpito consegue esconder, nem púlpito consegue ocultar. Irmão, se o cabra tem uma vida falsa, se o camarada tem uma vida suja, uma hora suas palavras lhe denunciarão. Não é só a raiva. E não venha para cá com essa desculpinha, eu estava com raiva, eu sei, estava com raiva, mas falou. Se falou, estava no coraçãozinho, tem que ser limpadinho, com sabãozinho, né? Jesus limpa meu coraçãozinho. Tem que ser lavado. Está aí, se falou, faz parte de você. Então ele está dizendo que o que começa pelas palavras faz parte do seu ser. O fornicador tem amor pela cama imoral. E você não pode encontrar na cama quem não te encontrou no altar. Gênesis 20, Abimeleque está na cama, desejando Sara, mulher de Abraão. Deus desceu na cama e disse, toca nela que eu te mato. Quem dá conta? Gênesis 34, Siquém abusou de Diná. Ele aceitou ser circuncidado para se casar com ela. Estude sobre circuncisão e tu vai saber onde é. No terceiro dia de maior dor, na cama, ele foi assassinado ao fio da espada. Na cama ele pecou, na cama ele morreu. Juízes 14 a 16, Sansão leva uma vida de prostituição. Ele está na cama, Dalila diz, conta o segredo, não conta. Conta o segredo, não conta, eu te amo, conta o segredo, eu conto. Aí ele contou. Na cama contou o segredo, na cama o espírito se afastou, na cama os olhos foram vazados, na cama cabelo cortado, na cama o herói se tornou palhaço. Não ame a cama da imoralidade. Como é que eu faço, pastor? Foge da pornografia, conversa com a sua esposa, conversa com a liderança, vai jejuar, para de assistir essa série, que tudo tem que ter mulher pelada, lesbianismo, homossexualismo. Se precisa assistir até o fim e quer, o assunto é interessante, adianta as partes imorais, mas tem muito conteúdo que você pode se edificar, aprender e passar tempo, mas tem tanta coisa para você edificar a sua mente. Se essa é sua guerra, foge, senão você não tem herança no reino de Deus, você vai desperdiçar a sua vida. Nem vou pedir para dar glória, né? Como é que faz? A avareza é o amor pelas coisas.
O nome está sujo de tanto comprar. E vai comprar de novo. E diz, em nome de Jesus, agora eu vou pagar. Jesus lá do céu diz, em meu nome não. Sujou o teu, agora quer sujar o meu. Não, limpa o teu e compra no teu. O pastor Maquiano se diz que tem irmã que sai do shopping parecendo uma centopeia. Ela tem 2 pés, mas ela sai com 30 pares de sapato. O amor às coisas, irmão, não significa o cuidado com as coisas. É o materialismo. O avarento é um poço sem fundo. Tem, sem ser. O avarento, ele não consegue ser um rico como se não fosse. É o que Paulo ensinou. Vivam de tal forma, tendo como se não tivesse. Humildade, postura de servos de Cristo. Geazi mente a Naamã. Eu sou servo do profeta Eliseu, ele mandou receber prata e ouro de tu, e Eliseu não mandou, mas ele mente em nome do profeta por amor à prata e por amor ao ouro. Quando ele chegou e disse, está aqui nossa oferta, está aqui nossa grana. Aí Eliseu disse, a lepra que estava nele vai passar para tu por causa da sua avareza. Ele ficou leproso, porque mentiu em nome da sua liderança por amor ao dinheiro. O filho pródigo olhou para o seu pai e disse, morre. Como assim morre? Pai, me dá a herança. Filho só recebe a herança do pai quando o pai morre. Me dá tudo que é meu, me dá a minha herança. Ele estava desejando a morte do pai, enquanto desejava as riquezas do pai. Porque quem é avarento, as coisas valem mais do que a vida. Pastor Cláudio Duarte diz que algumas irmãs olham para o marido lavando o carro e dizem, se ele passasse a mão assim em mim. Às vezes nós, como homens, pagamos R$1.000, R$1.500 numa parcela de um carro, mas não pagamos 500, 600 num plano de saúde para a esposa. Nós mantemos a Netflix, a Amazon, mais o quê? Tem um monte aí, Disney Plus, é um monte. Mas a gente não consegue sustentar um missionário, ajudar uma congregação, enviar uma oferta para um pastor que acabou de começar uma obra em algum lugar. Somos avarentos, queremos mais e mais para nós e nunca para o outro. Somos Judas. Este perfume é caro. Isso é nardo puro. 300 denários. Passa um tempo depois. Quanto que é esse Jesus aí? Quanto que é? Porque tu vende ele para nós? 30 moedas, paga aí que leva. O perfume vale 300, Jesus vale 30. Premiere vale quanto? Netflix vale quanto? Seu iPhone vale quanto? E os projetos missionários e sociais na igreja onde você congrega, vale o quê? Amem como Deus ama, que Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Deus não está em todo tipo de amor. Qualquer amor que me afasta do amor de Deus, Deus odeia. Nem torpeza. O que é torpeza no versículo 4? Se tratando da comunicação ainda. Palavras torpes são palavras podres, com cheiro de peixe podre. É o significado da torpeza. Nem tolices, palavras sem pensar. Nem zombarias. Fazer graça com a dor alheia ou a dificuldade alheia. Nem chocarrice. O que é chocarrice? A expressão chocarrice significa fácil de alterar.
É quando nós pegamos conversações simples e as transformamos em palavras de imoralidade. E nesses momentos, quem mais constrangemos são as mulheres e as crianças. As crianças ficam voando, que até ri, entendi nada. E as mulheres ou abaixam a cabeça ou se retiram do ambiente. Porque alguns homens não conseguem ser felizes sem serem palhaços imorais. O que fazer então? O que fazer é substituir. Tu está preparado para dar um glória a Deus? Versículo 4, nem torpezas, nem tolices, chocarrices, nem zombarias que não convém, mas antes, ou seja, em vez dessas palavras, liberem palavras que geram ações de graças. Falem palavras que farão com que as pessoas agradeçam a Deus por elas. E Paulo está falando de reunião. Em vossas conversações, porque você não fala sozinho, só se você for doido. Em vossas conversações, cuidado com essas palavras. Versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe o que é isso? É o pregador Nutella. Não tem nada a ver, Deus é amor. Você é bênção de Jesus. Como se não fizéssemos coisas malditas. Que ninguém te engane dizendo não tem nada a ver. Qualquer mensagem que atenue a ira de Deus sobre o pecado é falsa, é tola. Pastor, como eu faço para mudar isso? E aqui, irmão, a prática é simples. Como eu faço para vencer a fornicação, a imoralidade sexual? Como eu faço para vencer as palavras torpes, as palavras sujas? Olha como Deus é maravilhoso. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou seja, o que tira a sua capacidade de raciocinar e falar palavras santas e bíblicas. Mas enchei-vos do... O texto aqui é projetado, pastor? Projeta para mim, por favor. Isso aqui me encantou, me edificou. Efésios 5. Tá Efésios 5, oxe, Efésios 5. 18, estou pregando Efésios 5. Vou ter que orar pelo... Toda a igreja, por favor. Sempre. Ele quer te encher, mas você precisa se deixar ser cheio. E como é que ele vai me encher, pastor? Se houver espaço. Você diz que vem para o culto ser cheio de Deus, mas você já se encheu de imoralidade, carnalidade e materialismo. Aí você canta, enche-me, Deus. E Deus pergunta, encho de quê se não tem mais espaço? Você já está cheio de coisas terrenais, imorais e materiais. Se deixe encher. Aí eu pergunto agora, acabou a sentença? Não, por quê? O que tem aqui? A gente lê esse versículo e isola. Enchei-vos do Espírito. Aí o pregador das minhas classes, né? Não precisa baixar o som não, só vou imitar. Abre a boca que ele vai te encher. Abre a boca. Bora pro monte, bora pro monte, bora pro monte. Ficar 7 dias no monte. Quando a gente desce do monte, alguém pergunta, são que horas? 11 remeneveia. Ou seja, o camarada pensa que ser cheio de Deus é perder a comunicação. Pensa que ser cheio do Espírito Santo é cara fechada, cara emburrada. Irmão, raiva do pecado não é ódio pelo pecador. Eu prego com muita raiva quando eu prego contra o pecado. Porque eu sei o que ele fez com o meu Cristo, o que ele faz com a gente. Não ódio contra o pecador. Mas aqui não tem um ponto, aqui tem uma vírgula. Vem comigo, enchei-vos do... vem comigo, não é depois de mim, você se adiantou.
Eu virei Rubinho e tu Ayrton Senna, irmão. Vem comigo, enchei-vos do Espírito, vírgula. Tem que dar um seminário para eles. Enchei-vos do Espírito. Aí você me pergunta, como? Para de graça. Eu sou Paulo agora. Se encham do Espírito. Ele responde, falando. Se suas palavras te tornam imoral, se suas palavras te tornam impuro, se suas palavras te tornam avarento, Paulo está dizendo, elas também podem te tornar cheio do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, com o coração, ao Senhor. Pastor, o que é isso? Isso não é resultado, isso é processo. Então, às vezes você está pensando que ser cheio do Espírito precisa de alguma coisa misteriosa. Alguém vir, bota uma música, toca a batera, e a batera tem que ter batera. Pá, tique, pá, paca, tique, pá, pu, pu, tique, pu, pu, pu. Aí vem os obreiros e põe a mão na cabeça. Ai, fala. Aí o cara demora de falar, o obreiro vai lá e fala uma língua bem fácil. Lá, 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 vai, imita, e empurra para cá e não adianta. Você fazer parte de campanha, você fazer acampamento, dizendo que vai ser cheio do Espírito, não vai, se em sua vida diária suas palavras são podres, são sujas, são chocarrices, são mentirosas, não honram a Deus, não são cheias da palavra. Mais do que querer falar em línguas, é santificar a boca que tem. Está aqui o processo para você ser cheio. E eu te pergunto, você já cantou hoje fora daqui? Você cantou aqui? Porque às vezes a equipe de louvor orou, ensaiou, preparou, vem adorar, e a gente não adora. Irmão, a gente está acostumado a ouvir, põe o fone aqui, ó. Mas não sai nada. Falem entre vocês, Paulo está dizendo, conversem, assuntos dos salmos. O teólogo pentecostal Elenay Cabral diz que salmos aqui são músicas, deixa eu ler direito, são músicas com acompanhamento de instrumentos, mas a harpa também todos nós sabemos que era como o inário deles. Falem palavras que se coadunam com a palavra de Deus. E eu pergunto, Salmos é palavra de Deus, sim ou não? Deus inspirou os Salmos? Sim. Então ele está dizendo, fale a palavra de Deus. Os Salmos são hinos acompanhados por um instrumento musical. E os hinos? Os hinos são louvores entoados espontaneamente. Sabe, você lavando a roupa do seu marido lá na máquina? Põe ele na máquina também, Jesus, e lava ele. Conserta ele, Jesus, conserta ele. Sabe você varrendo a casa? Varre eu, Jesus, varre eu. Tira a sujeira de mim, meu Pai. Está cantando. É espontâneo. É espontâneo. O terceiro tipo de louvor são os cânticos espirituais. Quem aqui fala em línguas? Cânticos espirituais. É um tipo de cântico de uma dimensão espiritual, irmão. Vai orar, trancou o seu quarto, começa a cantar em línguas. Está no culto, a adoração está fluindo. Pode glorificar a Deus em línguas, pois a Bíblia diz que quando você adora em línguas, você é edificado. Aleluia! Cânticos espirituais. Cantando e louvando. Louvar aqui é elogiar de coração. Eu percebi que antes que a equipe cantasse uma música profética, que Deus fará coisas grandes para você, eles louvaram a Deus.
Porque o louvor é da gente, da igreja para Deus. Você cria a dimensão para que o Espírito te encha, vigiando com suas palavras e louvando ao Senhor. Elogie Deus. Se você está escutando música ou cantando músicas que só elevam o homem, só elogiam o homem, não tem como te encher de Deus. Agora, quando você engrandece a grandeza dele, faz o nome dele grande, irmão, não tem como. O Espírito Santo não resiste e te enche, te dá dons espirituais. Fica em pé comigo, dando glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. O Senhor deu a sua palavra na boca de Ezequiel. O Senhor trouxe a brasa viva do altar até a boca de Isaías. O Senhor disse que os homens darão conta de todas as palavras frívolas no dia do juízo. Ah, Jesus. Paulo disse que nossa palavra tem que ser temperada. Então tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Santifica nossa mente, pois assim nossas palavras serão purificadas. Palavras santas atraem o Espírito Santo. Palavras santas atraem o Espírito Santo. Dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos autoridade. Isso só é possível se a gente for cheio do teu Espírito. Tem gente aqui buscando dons espirituais, então nos dá, Jesus. Tem gente aqui buscando poder para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Então faz isso hoje sobre nós, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Adore, irmão. Libere as palavras.